fiquem Uhum. no ar. Vou divulgar o link, mas tá no ar. Já entrou? Uhum. Só pra avisar. Beleza, eu vou soltar os links também. Desenho centenário aqui tá no ar, viu? Beleza, eu tô mandando o link lá em todos os outros lugares. Ó, tá no ar, tô mandando para um pessoal da imprensa que demonstrou interesse, aí a partir do momento que vocês quiserem começar, tudo isso que eu tô falando tá no ar, inclusive. Ah, agora já tá mandando som? Tá. Ah, tá. A hora que, por mim, a hora que você tiver aqui, pode começar já. É só jogar no Facebook então, no grupo. Uma ideia é, né, o... ia falar que ia sair aqui. Falar que a ideia é mentirinha. Ó, já estamos ao vivo, já tem gente assistindo. Hum. 17 pessoas ao vivo assistindo já. Vamos lá? Vamos lá, tá nos grupos, já tá divulgado, Facebook, página no ar já gerou notificação para quem curte, acompanha, enfim. Os principais interessados já estão todos avisados. Podemos começar. Quando vocês quiserem podem começar a falar, já estamos no ar aqui, o pessoal já está assistindo. Então, vamos. Olá,
Olá, bom dia ainda, né? Bom dia a todos, obrigado pela atenção aí de vocês. O que a gente pretende hoje aqui é fazer um bate-papo, né, PC, sobre o Botafogo Futebol Clube, sobre o Botafogo Futebol S.A., os rumos que o negócio está tomando e analisar o desempenho com base naquilo de informações que a gente tem até agora, tá? A gente quer, na medida do possível, se ater a dados, a fatos concretos. Não é nosso objetivo aqui entrar em discussões políticas, entrar em discussões de caráter pessoal. Até porque, acho que eu posso falar por mim, e acho que o PC vai na mesma linha, eu nunca tive problema pessoal nenhum com ninguém do Botafogo Futebol Clube, com ninguém do Botafogo Futebol S.A., com ninguém da Trex, tá? Então, tudo que eu falo aqui eu falaria pessoalmente para qualquer um deles, e o que a gente quer é uma conversa o mais objetiva e o mais técnica possível, tá? Serão feitas muitas críticas aqui, só que o objetivo dessa crítica é que ela seja ouvida de uma maneira construtiva, dita e ouvida. Por quê? Porque o sucesso do negócio, o sucesso do Botafogo Futebol S.A. também é o sucesso do Botafogo Futebol Clube. E é algo que é interessante para todos nós, tá? Então, o nosso objetivo aqui é, se o negócio teve equívocos, se o negócio, de repente, desviou do rumo inicialmente proposto, inicialmente aprovado, que isso volte para os trilhos, para todo mundo caminhar no mesmo rumo, para todo mundo remar junto aí, tá? Em relação a motivações, não tenho, acho que o PC também, nenhum tipo de envolvimento de negócio, envolvimento financeiro, não tenho nenhum interesse com o Botafogo Futebol Clube, com o Botafogo Futebol S.A. Na minha vida inteira, o Botafogo nunca representou qualquer tipo de ganho financeiro para mim, pelo contrário, apesar de limitações aí financeiras e patrimoniais, eu acho que tanto eu quanto minha família, a gente sempre procurou colaborar das mais diversas formas possíveis, tá? Eu sou de uma geração aí, eu sou de uma família que já está indo para a quarta, quinta geração aí de botafoguenses, e o meu único interesse é o amor e o sucesso do clube. Sou conselheiro desde 98, meu pai me levou para o conselho deliberativo quando eu tinha de 18 para 19 anos, tá? E eu particularmente, aí falando em caráter pessoal, me vejo em uma condição confortável para tecer esses comentários que a gente vai hoje, porque quando o presidente Dmitry foi eleito, um dos primeiros atos da gestão dele foi pedir a minha ajuda para que fosse feita uma palestra no Teatro Pedro II, no Auditório Meira Júnior, aberta para imprensa, para torcida, para conselheiros, para todo mundo, defendendo a SA, defendendo o modelo de negócio. E naquela ocasião foram prestados uma série de esclarecimentos e eu fiz inclusive uma defesa pessoal dos envolvidos no negócio. E até sou cobrado disso hoje, né? Já recebi pessoas falando, caramba, né, Daniel, eu estava naquele dia no Pedro II e você defendeu, você falou que o negócio era ótimo, excelente, e todos esses problemas que estão acontecendo agora, né? Então, de novo, eu acho que isso ajuda a dar legitimidade, credibilidade e isenção para aquilo que a gente vai falar aqui hoje, tá? Por favor, PC. Bom dia também a todos aí, bom dia a toda a nação botafoguense, né? Os munícipes de Ribeirão Preto também, né? O pessoal, todo mundo envolvido, né? Que torcem de qualquer forma pelo Botafogo, gostam de futebol. Então, hoje a ideia, como o Daniel comentou, é a gente debater, né, sobre dados concretos aqui, né? Dados que estão disponibilizados, nós não vamos trabalhar em cima de fake news, de achismo. Então, a gente tentar contribuir de alguma forma sobre os números do Botafogo, a gestão do Botafogo. Eu, como o Daniel, também sou conselheiro há muito tempo do Botafogo, né? Sempre defendi os interesses do clube. Participei
das discussões também via conselho de toda a negociação da parceria, né, a aprovação via conselho, discutindo os principais pontos. Então, nós tivemos envolvidos também esse aspecto. E quero dizer que eu, particularmente como Daniel, acredito muito na parceria. Eu só acho que a parceria tem que ser um pouco ajustada, né, em determinados aspectos importantes, sobretudo no que diz respeito aos interesses do Botafogo Futebol Clube. Né. Eu acho que o objetivo da parceria, né, era interessantíssimo, ela foi desenhada de uma forma muito interessante, inclusive, né, com controle, né, dividido, uma divisão de controle da SA, o Botafogo com alguns, né, sendo majoritário, né, nas ações, né, da companhia, mas dividindo cadeiras com o investidor, e o investidor com alguns poderes de veto que coloca ele em posição de igualdade com o Botafogo. Então foi tudo desenhado de uma forma muito legal, muito interessante, bem discutida, mas aí, no meu entendimento, no desenrolar das operações, surgiram, né, alguns atropelamentos de alguns aspectos aí, sobretudo em assinatura de documentos, que colocaram o Botafogo em condição de desigualdade, em condição financeira, né, de forma que não interessa, na verdade, os objetivos do Botafogo Futebol Clube. Então a ideia nossa hoje é exatamente essa. Eu também não tenho interesse nenhum de financeiro com o Botafogo, com o SA, com ninguém, e a ideia é só contribuir, né? Nós estamos aqui, vão ter críticas, como o Daniel comentou, mas a ideia é só trazer à tona aqui, para todos os envolvidos e os interessados, assuntos para que sejam depois elaborados, né, e avançados aí de uma forma para que sejam, inclusive, mitigados ao longo do tempo. Então é isso. Foi comentada essa questão da palestra que foi feita e de como todo modelo de negócio foi defendido perante a coletividade. Um esclarecimento é importante de se fazer aí. À época, que tipo de documento e que tipo de informação a coletividade botafoguense tinha? Os únicos documentos que foram aprovados pelo Conselho Deliberativo. E que documentos são esses? O Estatuto do Botafogo Futebol S.A. E esse estatuto, ele é um documento, a gente pode se dizer que segue um modelo jurídico, formal aí, para o negócio, e que não representa nenhum tipo de peso para a tomada de decisão, para a condução do negócio. É um documento neutro e tecnicamente correto, tecnicamente ajustado. O outro documento é o MOU, que é um memorando de intenções, de entendimentos. Nesse documento, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, ficaram claras as premissas do negócio que estava sendo tratado, que estava sendo acordado aí entre Botafogo Futebol Clube e Trex. E esse documento, ele é um documento que estabelece parâmetros extremamente interessantes para o negócio, em termos de profissionalização da gestão, de ter uma gestão com metas que utilize o que a gente tem de melhor hoje em termos administrativos. É um documento que buscava garantir a transparência, a prestação de contas, direitos preservados das partes interessadas no negócio. Parte financeira, Daniel? Manutenção, né? Inclusive, e em relação a isso, eu até gostaria de ler aqui um item do MOU, que ele é extremamente interessante e vai guiar muito do nosso debate aqui hoje. Que é o quê? São condições estabelecidas para a efetivação do negócio. E uma dessas condições vou ler aqui agora, o estabelecimento de relações societárias ou contratuais entre a nova sociedade, que é o Botafogo Futebol S.A., e o clube interessado, o Botafogo Futebol Clube, que permita, olha só, a geração de receita regular, mensal e ou anual, em proveito do clube interessado, o Botafogo Futebol Clube, para permitir que ele continue a realizar suas atividades associativas e pagar suas obrigações fiscais, contratuais e judiciais. Então, a premissa do negócio era ter um incremento de receita do grupo como um todo, que isso seria proporcionado pela boa gestão da Botafogo Futebol S.A., e a Botafogo Futebol S.A. faria repasses
para o Botafogo Futebol Clube para que ele cumprisse com todas as suas obrigações fiscais, contratuais e judiciais. E aí entra a primeira pergunta: por que isso não está acontecendo hoje? E por que o negócio está tendo esse problema e está tendo esse questionamento? E aí a gente entra em documentos que não foram aprovados pelo Conselho Deliberativo. E são justamente esses documentos que estão provocando esses questionamentos do negócio e problemas entre as partes e problemas para o Botafogo Futebol Clube. E que documentos são esses? Só voltando, Daniel. Por favor, PC. Essa questão desse item que você leu, ele era, na verdade, um aspecto condicional para a continuidade dos entendimentos, né? Quando assinou-se o memorando e o Conselho Deliberativo aprovou, né, autorizou, né, a continuidade das negociações com o investidor, então era condicional que qualquer negócio que fosse feito, ele devesse prover o Botafogo Futebol Clube, né, em relação aos aspectos financeiros de forma satisfatória para que ele pudesse dar continuidade, né, aos seus negócios associativos. Então é exatamente isso. À época, inclusive, né, um número que se falou, né, muito, que era necessário o Botafogo manter, né, dar continuidade na manutenção dos seus negócios, era algo em torno de R$200 mil por mês. Né? Então a gente imaginava que quando fosse assinado documentos e aluguéis de Estado e coisas desse tipo, deveria girar em torno, o Botafogo precisaria de receita em torno de 200 a 220 mil reais por mês. Então só para reforçar. E um desses documentos foi o direito de uso de superfície. O que é isso? Botafogo Futebol S.A. Não construiu um estádio, não comprou um estádio, e ela paga para o Botafogo Futebol Clube um direito de uso pelo Santa Cruz e pela área dele. E essa é a principal fonte de repasse para o Botafogo Futebol Clube. E diga-se de passagem, é a única fonte regular, a única fonte constante de repasse para o Botafogo Futebol Clube. O Conselho Deliberativo realizou uma reunião na qual ele autorizou a diretoria executiva da época a negociar e firmar esse acordo com a Botafogo Futebol S.A. e com a Trex. Como o PC bem disse, um valor que seria insuficiente para arcar com os compromissos já firmados pelo Botafogo Futebol Clube seria em torno de R$200 mil por mês. E esse acordo foi firmado com um valor muito abaixo disso, R$120 mil por mês. E sem correção por prazo indeterminado. Isso, uma grande falha desse contrato também, sem nenhum tipo de reajuste, bem lembrado. E aí, foi dito pela diretoria da época que o Conselho autorizou a diretoria a firmar esse acordo. Sim, o Conselho autorizou que o acordo fosse firmado, mas não que os demais requisitos estatutários fossem deixados de lado. Porque o Estatuto do Botafogo Futebol Clube fala o quê? Fala que qualquer comprometimento imobiliário, qualquer comprometimento de receita, parceria, esse contrato ele precisa voltar para o Conselho Deliberativo para que antes da sua eficácia ele seja aprovado em todos os seus termos. Ele precisaria passar pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Gestor do Botafogo Futebol Clube, pelo Conselho de Ética e precisaria de um quórum qualificado para ser aprovado. E nenhum desses requisitos foi cumprido. Então esse é um primeiro questionamento. Os acordos benéficos passaram todos pelo Conselho Deliberativo e os acordos que não são satisfatórios não cumpriram todos os requisitos estatutários. E isso já ficou inclusive comprovado pelo parecer do Conselho de Ética do Botafogo Futebol Clube, do qual eu sou um dos membros, o PC é membro do Conselho Fiscal. Então já ficou comprovado que esse acordo, que não é positivo, não seguiu os requisitos estatutários e não deveria ser considerado válido. Daniel, só um adendo também para contribuir na sua explanação, é que o próprio MOU, em determinados artigos, né, ele contempla que deveria ser sempre obedecido às regras estatutárias do Botafogo Futebol Clube. O que o MOU quer dizer com isso? O investidor, à época, sempre esteve preocupado com isso, porque ele sabia que isso poderia ser discutido no âmbito, né, da legalidade se determinadas decisões não passassem, né, pela aprovação dos órgãos diretivos do clube. Em alguns
pontos aqui, ele sempre menciona essa necessidade e a preocupação do investidor com relação a isso. Está aqui no item 2.1.6 do MOU, né, que a SA deveria ser constituída sempre observando as condições e premissas descritas nesse instrumento, que é o MOU, e no Estatuto Social do clube interessado, senão o negócio não teria validade. Mas, infelizmente, não é isso que se tornou realidade, né, PC? Perfeito. Tá? E aí, dando continuidade, um outro acordo que não passou pelas instâncias do Botafogo Futebol Clube é o chamado acordo de investimento. Que acordo foi esse? E aí a gente entra em outros problemas, né? Porque foi colocado inicialmente que a reforma do Estádio Santa Cruz para a constituição da Arena custaria algo em torno de 5 milhões de reais. Depois, essa estimativa passou para 8, para 10, para 12, teve-se um número provisório de que a reforma teria custado 15, depois 18, e recentemente já foi afirmado, inclusive publicamente pelo senhor Adalberto, em uma entrevista, de que a obra total custou 23 milhões de reais. Só uma parte também, Daniel, só para contribuir também nessa discussão, se a gente pegar, né, os termos da lei da sociedade por ações, né, ela remete a algumas obrigatoriedades que têm que ser cumpridas, né, dentro de cada órgão diretivo da sociedade anônima. No caso, plano de investimento, como a gente costuma dizer, né, CAPEX, plano de investimento necessariamente, inclusive isso está na lei das SAs, está no Estatuto da SA, inclusive, ele tem que ser aprovado pelos acionistas. Você tem que ter, isso claramente, tem que ter uma Assembleia Geral Extraordinária com a finalidade de aprovar plano de investimento. Né? Isso nós não encontramos nenhum dos documentos arquivados na Junta Comercial até hoje, né? Isso não foi. E também no Conselho de Administração também não há que se falar em nenhuma reunião que fale em plano de investimentos ou orçamentos de investimento para que fosse feita a obra lá da Arena Eurobai. Então, na verdade, né, toda a construção da Arena, ela foi pautada, obviamente, acredito que tenha sido discutido no âmbito do Conselho de Administração, da diretoria executiva da SA, mas legalmente, formalmente, ela nunca foi formalizada, né, nos atos que deveriam ser. Então, só para fazer um adendo, teve esse aspecto que ele foi descumprido também com relação ao Arena Eurobai. E aí, já falando dos problemas de gestão, já tem algo que salta aos nossos olhos, que é o quê? É natural que uma obra tenha seus riscos, tenha seus imprevistos e tenha suas contingências. Mas uma obra que é estimada inicialmente em 5 milhões, 8 milhões, e no fim dela, acho que nem existe esse valor completamente apurado ainda, e que no final dela, ela custa 4 vezes aquilo que tinha sido inicialmente proposto, é um erro absurdo, é um erro além de qualquer parâmetro tolerável, ainda que possam existir, igual a gente falou, riscos, questionamentos e imprevistos. Então, qual a qualidade desse projeto que contempla um erro tão grande, um erro tão absurdo desse jeito? E, se não foi o Botafogo Futebol Clube que fez esse projeto, por que o Botafogo Futebol Clube está sendo também penalizado por causa desse erro? E aí a gente volta na questão do acordo de investimento, que é o quê? Como houve esse erro e foram necessários novos aportes para concluir a obra, precisaria de um financiamento extra. E aí a Trex ofereceu para pagar mais 5 milhões. A Trex Holding, que não necessariamente é o investidor. É uma outra empresa que é de propriedade, parece que do próprio investidor, mas não é ela que é acionista da SA. Isso. É uma outra entidade. Sócia do Botafogo SA é a Trex Sports, né? E o financiamento foi feito pela Trex Holding. E aí a Trex Holding aportou 5 milhões nessa obra e foi cedido para a Trex Holding, em troca desse aporte, aluguel de 2 áreas, que é o contrário daquilo que foi afirmado publicamente em imprensa no passado. Aquelas áreas já estavam alugadas, então já se sabia qual a receita que decorreria desses aluguéis. Então,
o Botafogo Futebol S.A. cedeu para a Trex os aluguéis dessas duas áreas, que é a área onde vai funcionar o Hard Rock Café e a área onde funciona o Seu Tibete. Qual foi o problema? O que foi falado na época? Isso chegou a meu conhecimento, e eu falei isso publicamente naquela palestra do Pedro II, que a Trex seria ressarcida, haveria uma correção em cima desses 5 milhões, e esses aluguéis iriam para ela até que o empréstimo fosse quitado com esses juros. Isso foi falado. E qual que é o problema? Aquilo que chega ao conhecimento da coletividade botafoguense verbalmente, nem sempre é aquilo que está no papel. Por quê? Porque ao ler o contrato de investimento, você percebe que o valor desses aluguéis foi cedido eternamente para a Trex. E isso dá um ganho líquido, um ganho constante para a Trex mensal de 2,5%. Então, em um cenário econômico de baixa de taxa de juros, onde que você consegue um ganho líquido estimado, aí, aproximado, de 2,5% ao mês? Se esses aluguéis tivessem sido cedidos por 5 anos para a Trex, o valor que ela aportou já seria pago com juros, já haveria um ganho em cima disso. E o que a gente achou inadmissível é você comprometer as únicas receitas que eram certas no momento, as únicas receitas das quais se tinha certeza, você ia comprometê-las eternamente em prol de uma empresa que faz parte aí do grupo de empresas dos investidores. E depois também chegou ao conhecimento da coletividade botafoguense de que o Hard Rock Café pertence a mais uma empresa do grupo Trex aí, né? Então, olha o que aconteceu. Existiu um aumento do custo das obras baseada em um erro de projeto que foi apresentado pelo Botafogo Futebol Clube. Para cumprir esses custos extras da obra, foi necessário um aporte. Esse aporte endividou o Botafogo Futebol S.A. e tirou receitas do Botafogo Futebol S.A. e do Botafogo Futebol Clube. E aí, se não bastasse tudo isso, ainda uma das empresas que vai se instalar no lugar e para o qual o local foi adaptado ainda é de responsabilidade de uma parte interessada. Então isso aí a gente vê um conflito gigante de interesses no qual Botafogo Futebol S.A. e Botafogo Futebol Clube até hoje não tiveram nenhum tipo de vantagem. Nenhum. Você quer fazer alguma adenda em relação Não, a acho isso? que está perfeito a sua colocação com relação a isso, mas só para deixar claro, então, você vê, os atos foram feitos lá atrás, como o Daniel, só para recapitular e a gente ficar no mesmo quadrinho, é o seguinte, como é que evoluiu a negociação? Nós tivemos lá atrás, no começo, foi levado ao Conselho o interesse do investidor, o Conselho autorizou essa negociação numa reunião de plenária lá do Conselho Deliberativo. Posteriormente foi apresentado os estudos, foram assinados o memorando de entendimento, que é o MOU, o Daniel falou. Depois, os advogados do clube, os assessores do clube revisaram os documentos, como também do investidor, chegaram a um consenso, e aí, em 4 de junho de 2018, foi constituída a SA, devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo do Botafogo, ela foi constituída. Nesse mesmo momento, foi-se eleita diretoria executiva, foi-se eleito o Conselho de Administração, e só para que fique claro, porque a gente ouve muita conversa aí, como funciona hoje, como é que está distribuída as indicações desses órgãos que, na verdade, faz a gestão da companhia. O Conselho de Administração é composto por 3 membros indicados pelo Botafogo e 2 membros indicados pela Trex. E aí depois, mais um independente indicado pelo Botafogo e mais um independente indicado pela Trex. Então, o Conselho de Administração, ele funciona com 7 membros, sendo que, no acordo, obrigatoriamente a presidência cabe à Trex. A Trex sempre indicará o presidente do Conselho de Administração. Então, eleito o Conselho de Administração, funciona dessa forma. Seguindo, o Conselho de Administração escolhe e elege a diretoria executiva. Aí também, o acordo, como é que funciona? Quem elege o presidente da diretoria executiva é sempre o Botafogo. Por outro lado, quem elege o diretor financeiro é sempre a Trex.
Eles indicam e precisa ser aprovado Precisa pelo ser aprovado. Conselho de Administração da SA. Exatamente. Você faz a indicação e aí o Conselho de Administração aprova. E aí nós temos mais, né, o diretor de marketing, previsto no Estatuto, né, e o diretor de futebol, não é isso? Então foram eleitos. Então as coisas vinham caminhando tudo dessa forma. Como o Daniel está falando, ocorre que, né, e aí o Botafogo estava no meio de campeonato, a SA foi construída em 4 de junho, foram seguidos os processos, né, as operações, chegou em 18 de dezembro de 2018, são assinados os benditos documentos aí, que é o quê? Né, o contrato de direito de superfície, os dois foram assinados. E ato contínuo é assinado também o acordo de investimento. Então, resumindo, gente, o que foi combinado? Olha, vamos formar uma sociedade? Vamos. O Botafogo entra com 12 milhões, que é o que vale os direitos federativos dele, que é o que vale a marca Botafogo. 12 milhões. O investidor vem e fala, olha, eu vou aportar 8 milhões de reais. Eu fico com 40%, você fica com 60%. Beleza. Botafogo, o ato contínuo foi feito lá, foi feito o aporte na SA. Né? O investidor pagou esses 8 milhões a prazo, foi combinado, ele foi pagando a prazo. E aí, o que acontece? O objetivo era justamente prover o Botafogo de uma profissionalização, né? E você buscar prover de uma profissionalização, para quê? De qualquer forma, faria com que o clube, cada vez mais, né, almejasse aí, subir de patamar, aumentasse receita, e isso em detrimento do investidor e do Botafogo Futebol Clube. Mas o que ocorre? Ocorre que em 6 meses antes, né, na verdade, né, menos de 6 meses depois de assinado, de construir a empresa, a gente se deparou com a assinatura desse contrato de superfície, o acordo de investimento, que veio trazer muito prejuízo para o Botafogo. Vale lembrar também, que isso não é fato, a gente está com o documento aqui, quem assinou o documento do acordo de contrato de direito de superfície, tem que deixar claro que uma única pessoa assinou em nome do Botafogo Futebol Clube e em nome da SA. Na época, o diretor-presidente da SA, diretor do presidente, ele assinou, na verdade. Então, uma mesma pessoa assinou o documento. Então, fora isso, no mesmo momento foi assinado o acordo de investimento, como o Daniel comentou, que veio trazer todo prejuízo aí, e a gente vê que tem outros interesses, né, na participação das empresas que queriam explorar comercialmente os espaços Botafogo. Isso foi assinado, diga-se de passagem, como já ficou claro para o Conselho Deliberativo, sem passar pelos requisitos estatutários estabelecidos pelo mesmo. Tá? Isso é importante deixar claro. Vou fazer um pequeno adendo aqui, dar uma explicação. Eu estou com uma camisa polo aqui, que é do Botafogo Centenário, então só deixando claro, eu não sou porta-voz do grupo, não tenho a pretensão de representar aí o pensamento dos membros, mas por que eu coloquei essa camisa aqui? Eu coloquei por aquilo que o Grupo Centenário representa. Ele é um grupo que foi criado por botafoguenses para ajudar toda e qualquer diretoria do Botafogo Futebol Clube dentro das possibilidades e capacidades de cada um, sem nenhum tipo de envolvimento político. Então é um grupo de pessoas que falou, olha, nós somos botafoguenses, nós queremos o bem do clube, a gente não quer se envolver em grupos, disputas políticas, nada do gênero, a gente quer ajudar da melhor maneira possível. Então eu acho que esse é o espírito dos verdadeiros botafoguenses e o espírito que a gente está querendo transmitir aqui hoje, tá? E falando dessa questão dos nossos objetivos, é o quê? É que a SA retome os rumos daquilo que foi inicialmente proposto e aprovado, que a gente já comentou aqui, pela coletividade, pelo Conselho Deliberativo, daquilo que consta no MOU. E eu já li esse trecho do MOU que fala que um dos objetivos da companhia é dar receitas para o Botafogo Futebol Clube arcar com seus compromissos cíveis, trabalhistas e fiscais. Eu vou tomar a liberdade de, já emendando na questão da boa gestão, de ler um trecho do relatório do Amir Somoge, que foi o relatório, a consultoria contratada para fazer a avaliação da marca. Valuation, Valuation da marca Botafogo Futebol Clube. Olha o que faz parte da conclusão dele, que foi apresentado para o Conselho Deliberativo, que a SA deveria ter uma gestão altamente profissional, com total transparência em sua administração, nos moldes das grandes companhias nacionais e multinacionais,
que ela deveria adotar boas práticas de gestão, com foco no longo prazo e controles internos, e que isso mudaria o Futebol Clube de patamar, sendo histórico, não apenas para o Futebol Clube, mas como referência para o futebol nacional, tá? Que o modelo anterior minimizava o potencial do Botafogo e que a SA maximizaria esse potencial. E aí, o que a gente começa a pensar? A SA está seguindo as melhores práticas de governança corporativa? E o que é governança corporativa? É você ter mecanismos de incentivo, de controle que estimulem a melhor gestão possível. E a gente tem como princípios de governança corporativa a transparência. O que está acontecendo de transparência, já que muitos dos negócios e acordos que influenciam o Botafogo Futebol Clube não chegou ao conhecimento, não passou pela avaliação antes de ser assinado, né? O que a gente teve de transparência e prestação de contas até hoje? Basicamente, os demonstrativos contábeis que foram publicados agora por força da lei. Então, a única transparência que a gente tem é estritamente aquilo que a lei exige. E o ideal da boa governança é que isso vá muito além do mínimo exigido pela lei. Por quê? Porque a gente tem uma série de grupos de interesses e esses grupos devem ser respeitados e compreendidos na gestão da SA. Qual que é a maior riqueza do Botafogo Futebol Clube? E eu digo também do Botafogo Futebol SA. Não é o estádio Santa Cruz. A maior riqueza é a sua coletividade. A maior riqueza é a sua torcida. O Botafogo é o único clube do interior do Brasil que já colocou, em 2 ocasiões, mais de 40 mil torcedores próprios dentro do estádio. Na semifinal do Campeonato Paulista de 2001 contra a Ponte Preta e no jogo do acesso do Brasileiro da Série B em 98 contra a Desportiva. E essas pessoas, nem todos essas pessoas para qual o Botafogo é tão importante, elas são sócias, elas fazem parte do Conselho Deliberativo, mas nem por isso elas devem ser deixadas de lado. Tá? Os interesses dela têm que ser compreendidos. A gestão da SA tem que demonstrar uma legitimidade por meio dessa prestação de contas, dessa transparência, desse melhor resultado para toda a coletividade e não apenas, aí eu digo, para um membro do Conselho de Administração ou para o presidente do Botafogo Futebol Clube e aí vai. Todos esses grupos de interesse têm que ser tratados com equidade, que é outro princípio da governança corporativa, que é o quê? Tem que ser tratado com respeito dentro dos seus interesses. Tem que haver uma prestação de contas, e prestação de contas não apenas divulgando o mínimo que a lei exige em termos de demonstrativos contábeis, mas prestação de contas em termos de desempenho da gestão. E aí, Daniel, vale até reforçar o que você está comentando, que ainda que, em detrimento de nós termos lá, né, desde quando foi construída a SA, o CEO da SA, vamos dizer assim, o diretor-presidente, é indicado pelo Botafogo. Ainda que ele, né, e ele teria condição, né, ele e o próprio Conselho de Administração, onde nós temos maioria dos membros, teria condição de exigir e de trazer essas informações para a coletividade do Botafogo, ainda, né, que poderia, mas eles não fazendo, se o investidor, né, aquele investidor realmente interessado em continuar com uma bela manutenção de parceria, com transparência, deveria usar até a experiência que ele tem para que isso acontecesse. Isso. E nesse período que nós percebemos é que nunca aconteceu, né? Você disse, a coletividade do Botafogo, e quando eu falo isso, não estou falando da torcida no geral, estou falando do conselho, né, deliberativo, né, que nós temos, né, 300 que somos associados ao Botafogo, nós nunca tivemos informações sobre questões financeiras, questões societárias, nunca chegaram, né, de uma forma razoável para poder ser informado a nós. E isso, eu acho que numa relação, se você bem intencionada, são aspectos que deveriam ter ocorrido. Né? E o que a gente está propondo aqui não é nada que gere um prejuízo para o parceiro, para o investidor. Pelo contrário,
é um ganho da companhia como um todo, que com uma melhor gestão ela vai ter um ganho financeiro que vai se refletir também para o investidor, mas também um ganho em termos de credibilidade, em termos de se fazer história, em termos de se tornar uma referência no futebol nacional, que é aquilo que a criação da SA inicialmente propôs, tá? E aí, só terminando essa questão da governança, um outro dos princípios é a conformidade. O que é a conformidade? Você obedecer às normas, obedecer leis, obedecer legislação interna, setorial. E a gente viu que na assinatura desses contratos, desses acordos, não aconteceu esse compliance, não aconteceu um respeito ao Estatuto do Botafogo, que se por exemplo, no Brasil a lei máxima é a Constituição Federal e nada pode ir contra a Constituição Federal, no Botafogo é o Estatuto Social, nada pode ir contra o Estatuto Social do Botafogo. De novo, mesmo o Conselho dando autorização para que o acordo de direito de uso de superfície fosse firmado, o Conselho nunca falou que os demais requisitos estatutários não deveriam ser cumpridos. E se tivesse falado, seria ilegal, porque uma ata e uma deliberação de reunião jamais poderia se sobrepor ao Estatuto, né? Então isso já deixa bem claro. E falando de boa gestão, né, um pequeno esclarecimento para quem não é da área de administração: se você for gerir, se você for tomar decisão para alcançar objetivos, qualquer administração, ela começa com planejamento. Se não existe planejamento, não é administração, é improviso. E a gente percebe uma grande falta de planejamento na SA. E a impressão que a gente tem, a informação que a gente tem é que esse tipo de planejamento não existe, e que se existe, nunca chegou ao conhecimento das partes interessadas, como por exemplo, o Conselho Deliberativo do Botafogo. Por exemplo, hoje vai ter uma reunião do Conselho de Administração da SA. Uma das funções do Conselho de Administração da SA é redigir e acompanhar o planejamento estratégico da organização. O que é o planejamento estratégico? É um planejamento da empresa como um todo. Então, para que ela existe? Qual a função dela? Onde ela quer chegar? E onde eu quero estar daqui não daqui uns meses, mas daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, daqui a 10 anos. E é feito todo um monitoramento ambiental externo e um monitoramento interno da organização também. É um órgão básico, até porque é um documento básico, até porque com esse planejamento da organização como um todo é que as áreas vão se planejar. Então, por exemplo, você precisa do planejamento estratégico para ter um planejamento de marketing, para saber para onde a gente vai, para ter um planejamento financeiro, para ter um planejamento de pessoal, um planejamento operacional, esportivo. E se esse documento não existe também um planejamento por área. Então, o que a gente percebe? Que se não há planejamento, há o quê? Improviso. E por meio de improviso não há uma boa gestão. Tá? Não sei se uma coisa que eu queria falar: o PC fez uma análise de indicativos financeiros, econômicos e inclusive uma comparação com outros clubes do porte do Botafogo SA, e a gente vê o quanto que a nossa gestão pecou. E aqui, diga-se de passagem, a gente não está falando do cenário pós-Covid, né? Porque agora é um cenário que se tornou caótico para todo e qualquer clube. A gente está analisando um cenário que foi abrangido pelas demonstrações contábeis e que foi até o campeonato, até a interrupção do campeonato paulista aí, tá? E aí, o que a gente percebe? Que não há, por exemplo, um monitoramento de risco, né, nesse planejamento estratégico do Botafogo. A própria CBF faz isso. A CBF elenca as ameaças para a existência dela, tá? A CBF elenca a probabilidade daquilo acontecer, o impacto que aquilo teria, e faz uma manutenção desses sinais aí que o ambiente dá para se antecipar e não ser tão afetada. No Botafogo Futebol SA isso não existe. No Botafogo Futebol SA não existe, por exemplo, um mapeamento de processos, tá? Não existe uma divulgação do seu funcionamento interno. A gente pega, por exemplo, o Flamengo. Se vocês olharem na página do Flamengo, que hoje é tido como uma referência em gestão, e que antes era uma referência de má gestão, você tem lá ata de reunião
de diretoria, você tem lá ata de reunião do conselho deliberativo, de conselho Todo fiscal, de disponível, conselho de ética, disponível para todo mundo. Você tem lá as normas de negociação de patrocínio, normas de negociação para fechar negócio, normas para elaboração de um orçamento. Cadê o orçamento que foi previsto para Botafogo Futebol S.A. para 2019? Isso não apareceu. Para 2020, isso não apareceu. E como é que a gente vai julgar a gestão se a gente não tem um mínimo de parâmetro, de objetivo que essa gestão estabeleceu para ela própria? Tá? E falando em boa gestão e falando no relacionamento com o Botafogo Futebol Clube, eu lembrei de um caso que é bem sintomático. O Botafogo, por causa da insuficiência desses repasses, ele perdeu o refis, parou de pagar o ato trabalhista, teve que ser renegociado, tá? Dizem que foi por causa da penhora do Curitiba, mas antes do negócio ser fechado, foi feito um mapeamento de todas as dívidas e das possibilidades de penhora. Esse processo já existia, já se sabia que o Botafogo tinha perdido, então ele está nesse mapeamento. O que talvez não estivesse era o volume exato, mas aí o PC pode confirmar, qualquer auditoria que você faz em termos de passivo, como é que a gente se diz? Contingencial, judicial, você faz uma estimativa do valor provável, do valor em um cenário otimista e do valor em um cenário pessimista. Então, se isso não foi feito e se isso não foi mapeado, foi uma péssima auditoria, mas eu acredito que isso foi feito. Então, a penhora do Curitiba não é uma desculpa para o não cumprimento desses acordos por parte do Botafogo Futebol Clube. Hoje o Botafogo está cumprindo? Tá, mas por parte de um repasse da Trex. Isso está sendo contabilizado, isso vai ser exigido do Botafogo. E não era para estar acontecendo dessa maneira. Tá? Eu lembrei de um caso do Bandeira de Melo, quando era presidente do Flamengo, e ele falou, vamos melhorar a gestão, vamos moralizar a coisa aqui. Tá? E o Flamengo passou por alguns campeonatos brasileiros que ele quase foi rebaixado. E na época, eu não vou lembrar exatamente que jogador que foi, ocorreu a vinda de mais ou menos 30 milhões de reais por conta da transferência de um jogador. E o Flamengo estava mal em termos esportivos, e aí o que a coletividade falou? Opa, vamos pegar esses 30 milhões e vamos comprar jogador. O que o Bandeira de Melo fez? Ele falou, não, nós vamos pegar esses 30 milhões e vamos negociar e pagar impostos. Eu falei, mas como assim, né? O nosso negócio é o futebol, só que o que o Bandeira de Melo estava fazendo? Ele estava dando um recado para o mercado, do tipo, olha, a gestão aqui mudou, a gente aqui é sério, a gente não vai mais empurrar nada com a barriga. Então, o cumprimento do Botafogo Futebol Clube, né, o cumprimento desses acordos, desses parcelamentos tributários e trabalhistas, não é um peso para a SA, não é um grupo para a SA, e sim uma oportunidade a mais de mostrar o quanto que a gestão é boa, que a gestão é séria e responsável, né? E para todos os envolvidos nesse negócio. Tá? Infelizmente, o que a gente teve? O oposto daquilo que consta no MOL. Foi interrompido por um tempo esse pagamento e agora ele está voltando, mas em condições aí desfavoráveis ao Botafogo Futebol Clube. Tá? Daniel, aqui só para pegar um gancho quando você fala na questão da gestão, acho que você foi, isso está muito claro, né, para quem acompanha, né, o dia a dia do Botafogo e os números, né, o que aconteceram e aí quando você, pelos documentos disponibilizados, né, publicamente, que você tem, né, mas se ela tem disponibilizado as atas e reuniões, né, do Conselho de Administração, as Assembleias Gerais Ordinárias têm que ser registradas na junta. Então a gente teve acesso, aquelas que estão registradas nós tivemos acesso. E aí quando você percebe, né, que em nenhum momento foi, pelo menos não fosse, foi aprovado um orçamento anual ou plurianual, né, que é o mínimo, você é o falando básico. de gestão, né, de governança, das regras, né, mas aí o básico é justamente o orçamento, né, o que nós queremos fazer e como nós vamos fazer, né, o orçamento primeiro. E aí, quando se falou-se em fazer um investimento no estádio, né, que a ideia era, né, que isso iria trazer um retorno financeiro depois com a exploração comercial, né, dessa reforma do estádio, transformação do estádio na arena, e aí você não tem um plano de investimento.
Né? Você fala que é 5, depois é 15, depois é 18, depois fala que gastaram 23. Então, percebe-se que aí realmente a gestão, aquilo que o Botafogo buscou e procurou, que era o quê? Né? Sucesso nas atividades da marca, né? E do nome Botafogo Futebol Clube, por meio de uma profissionalização. Você cria uma SA para ter, né, uma gestão profissional e angariar frutos, né, e lucros, e com isso, a gente vê que isso tudo foi por água abaixo. E aí, ainda com relação à gestão, eu anotei alguns pontos aqui, que você estava falando, né, das regras aí. Algo que você não vê na gestão da SA é transparência com o acionista, né, com o acionista majoritário, né? Você tem gestão truncada lá do Conselho da Administração. O próprio Botafogo Futebol Clube sabe o que está acontecendo. Lá no Conselho da Administração, nós tivemos conselheiros do Botafogo que pediram demissão e constam até hoje como conselheiro lá nos registros, né? E aí o Botafogo indicou outros representantes, simplesmente, obviamente, aí não foi aceito pela outra parte, pelo outro acionista, né? E aí, lá, o estatuto prevê que você deveria realizar reuniões bimestrais do Conselho de Administração. Até hoje foram feitas 3 reuniões, pelo menos até onde consta o registro da junta comercial. Até foram feitas Só mais, pelo que a gente sabe, mas não está devidamente registrado. Então não está disponível. Aí vamos lá. Aí falta vários cumprimentos de obrigações societárias, né? Você pega aí a GO, a GE, quer dizer, as demonstrações financeiras para serem aprovadas, né? Depois, elas têm que ser submetidas a uma assembleia. A 2018 não foi até hoje, né? Você já aprovou, agora saiu a 19, a 18 não foi aprovada. Né? Aí você não tem plano de investimento, como eu disse, aí você vai lá. Por que a gente percebe que a gestão tem problema na gestão? Aí você apura um déficit acumulado em 18 meses, né? de junho de 18 a dezembro de 2019, aí você apura um déficit de 15 milhões e 500 mil reais. É um número muito expressivo. Aí você vai, né? Aí você pega esse déficit e esse investimento que foi feito no estádio, cara, aumentou muito o endividamento de uma companhia que surgiu agora. E aí, assim, um adendo importante, se você me permite, é que muito se falou em profissionalização da gestão. E aí a gente entra no questionamento do que é profissionalização. Porque disse, a SA tem uma gestão profissional. Você contratar pessoas e pagar para elas estarem em função administrativa, isso é uma visão míope de profissionalização. E isso não faz com que a boa gestão exista. Nos debates sobre negociação da SA e a concretização do negócio, eu posso dizer que eu falei muito isso no Conselho Deliberativo. Você meramente transformar uma associação em SA ou passar para uma SA a gestão do futebol, isso não implica em boa gestão. Senão a gente não teria no Brasil tantas empresas quebrando. E o que a gente observou foi a mudança do formato jurídico institucional da gestão do futebol, que saiu de uma associação e passou para a SA, mas que continuou carregando os mesmos vícios de práticas tão historicamente condenadas na gestão do futebol como um todo e no Botafogo Futebol Clube. Então o que a gente teve? Quando a SA entrou em vigor, o Botafogo Futebol Clube tinha uma dívida total estimada, entre dívida civil, trabalhista, fiscal, em torno de 15 milhões. Tá? A SA estava começando do zero, não tinha endividamento ainda. Hoje, se você pega a dívida do Botafogo, que foi multiplicada pelo não cumprimento desses acordos, mais a dívida acumulada da SA, o grupo Botafogo Futebol SA e Botafogo Futebol Clube deve, uma estimativa aí, 45 milhões em cerca de 1 ano e meio, em menos de 2 anos. Então o endividamento ele foi multiplicado e a gente não vê até hoje dados que mostrem que uma boa gestão existe, porque falar é fácil. Eu posso chegar aqui e falar, eu sou o melhor jogador de futebol, o melhor jogador de futebol do mundo, mas eu sou péssimo, eu sou um perna de pau. Mas eu posso falar? Posso. Então qualquer um pode falar que a SA tem boa gestão, mas cadê os dados que mostram que a SA tem boa gestão? E ao contrário, os poucos dados que a gente vê que existem mostram que existe uma gestão ruim. E aí, Daniel, inclusive, né, é aquela máxima, né, no futebol. O time está endividado, como, né, isso é clássico, né, no meio do futebol brasileiro, mas o time está sendo campeão. O time está tendo um desempenho satisfatório. E aí a gente vê, né, na SA, você tem um desempenho financeiro totalmente insatisfatório e o desempenho dentro de campo também está aquém do que a gente poderia imaginar. Né? Nós fizemos campeonatos, né, que brigamos simplesmente para não cair.
Aí então, talvez você poderia ter uma resposta, olha, tá bom, nós estamos bem, mas investimos no futebol. E aí você não tem resposta para essa indagação. Um outro aspecto para finalizar a questão da gestão, quando você fala, né, a gente realmente não vê uma evidência na profissionalização dos negócios da SA. Se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas que estão lá já era do Botafogo Futebol Clube. Não que elas não sejam competentes, né? Mas quando se fala, né, quando você vai formar uma estrutura de profissionalização, você pega lá, hoje as pessoas ligadas ao futebol já eram do Botafogo Futebol Clube. As pessoas ligadas ao marketing já eram do Botafogo Futebol Clube. Né? As pessoas... Aí, a pessoa que é da área financeira, que talvez seria a grande novidade do negócio aí, né? Você vê que nós tivemos já demissões de diretor financeiro. Né? No começo, quando foi construída a SA, foi eleito um CFO, um diretor financeiro, que aparentemente, né, não teve um desempenho muito bom, depois foi demitido. Né? Não que nós não possamos errar, né, que alguém não possa errar, mas você vê que essa profissionalização, essa expertise dos negócios, ela não fica clara. Né? Em alguns casos, o relacionamento com o Botafogo Futebol Clube foi usado como motivo para não se contratar uma pessoa. Então é uma coisa que fica dúbia aí, né? Sim, alguns permanecem, outros eles não podem ser porque já eram do Botafogo Futebol Clube, fica uma postura incoerente. Né? Mas eu acho que os dados que o PC tem para mostrar aí, os indicadores econômicos financeiros, eles ajudam a mostrar com informações os problemas da gestão, ok? Eu acho que é interessante o PC passar para essa análise mais específica agora. Bom, então vamos lá, eu vou seguindo aqui a apresentação aqui na tela, que vai ficar mais fácil. Se você puder focar ali também, talvez seja interessante. O que o Conselho Fiscal do Botafogo, eu como membro do Conselho Fiscal, o que nós fizemos? Na verdade, nós simplesmente fizemos uma análise aqui e comparamos, né, os dados apresentados no desempenho financeiro do Botafogo. A gente não está aqui pegando só realmente a demonstração do resultado, como é que foi o resultado apurado, né, no ano 2019 pelo Botafogo Futebol Clube. E aí, para a gente poder traçar e até apresentar algo comparativo, nós pegamos alguns valores, né, alguns dados de clubes do Brasil. Pegamos, para alguns dados, nós pegamos, na verdade, 9 clubes, Botafogo mais 8. Né? Desses 9 clubes, nós temos aqui 3 grandes clubes de futebol brasileiro, São Paulo, o Flamengo e o Palmeiras. E depois nós temos mais 5 clubes que a gente fez uma análise depois mais contemporizada, que por acreditar que ele está muito mais, ele tem uma operação mais semelhante ao do Botafogo. Então a gente vai passar por esses números aqui, e a ideia é justamente mostrar, né, como o Botafogo gastou, gerou recursos, onde ele gastou esses recursos, né, durante esse exercício, e vamos comparar as ações que ele tomou, né, a forma que ele consumiu esse recurso, comparar com os outros clubes também. Então essa é a ideia aqui, né, que é o trabalho do Conselho. Então nós vamos seguindo aqui. Então os clubes que nós comparamos, só para vocês terem uma ideia, foi o Botafogo, o Guarani, o Paraná Clube, Ponte Preta, o Novo Horizontino, o Oeste, o Palmeiras, o São Paulo e o Flamengo. Aqui também vale ressalvar que nós tivemos dificuldade em obter informações em 2019 dos clubes. Talvez essas sejam as que estejam mais disponíveis aí, dos 3 grandes e mais esses clubes que estão que se assemelham ao Botafogo. Para vocês terem uma ideia, clubes da Série B tem pouquíssimos números de 2019 já divulgados. Né? Procurei eu pessoalmente essas informações e nós não encontramos. Então aqui nós vamos lá. Primeiro, tem uma análise aqui, ó. Quanto que o Botafogo gastou, né, com o futebol, gasto departamento de futebol, quanto que representou sobre o que ele arrecadou no ano, né? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o seguinte: quanto que o Botafogo gastou com o departamento de futebol para cada R$1 que ele recebeu de receita. Então a gente vai ver os números aqui, ó. Botafogo, para cada R$1 que ele gerou de receita, ele gastou R$1,53 com o departamento de futebol. Só futebol, nós estamos falando aqui. Então, ele arrecadou para R$1, ele foi lá e gastou R$1,53. Isso foi levando o clube ao quê? Ao endividamento. Se nós pegarmos a Ponte Preta é uma situação também que não é boa. Ela gastou R$1,40. O Paraná, R$1,25. O Guarani, R$1,12. O Novo Horizontino, R$1,10. O São Paulo, R$1, o que ele
ele arrecadou, ele gastou com o departamento de futebol. O Oeste gastou 80 centavos, o Palmeiras 78 centavos e o Flamengo 71 centavos. Então isso mostra, comparando, quanto cada clube gastou com o departamento de futebol em relação à receita dele. Um outro dado interessante aqui que fica, aqui é só o seguinte, custo com folha de pagamento dos atletas e comissões técnicas. Quanto que representou sobre a receita líquida, que o Botafogo recebeu também, comparando. Então é o seguinte, é isso que representa. Quanto que a folha de pagamento representou, do departamento de futebol representou para cada R$1 arrecadado. No Botafogo, de toda a receita que nós fizemos, 98% dela nós gastamos só com a folha de pagamento de futebol. O Novo Horizontino gastou 89%, o Guarani 68%, o Paraná 58%, o São Paulo 57%, a Ponte Preta 54%, o Oeste 47%, o Palmeiras 45% e o Flamengo 36%. Então você vê que o nosso número, a gente, né, tirando aí, comparando com os demais clubes, nós estamos ruins com relação a esse quesito. Um outro dado aqui. Quanto que os custos com atletas e comissões técnicas representou também sobre a receita bruta aqui. Desculpa, na verdade, sobre a receita líquida, nesse mesmo caso. Então, o Botafogo representou 117%, o Novo Horizontino 92%, o São Paulo 81%, a Ponte Preta 77%, o Guarani 73%, o Palmeiras 73%, o Paraná 75% e o Flamengo 56% e o Oeste 51%. Então quer dizer o seguinte, quanto que o Botafogo gastou com o departamento de futebol para cada R$1 que ele recebeu? Ele gastou R$1,17. Aqui, quanto que os custos do folha de pagamento, aqui nós juntamos, né, a folha de pagamento do pessoal do futebol e o administrativo. Então, se a gente vai pegar folha de pagamento do Botafogo, quanto custou em relação ao que ele arrecadou? O Botafogo, para cada R$1 que ele gerou de receita, ele gastou 109 só com folha de pagamento. Então, ele já saiu perdendo, faltando 9 centavos que ele teve que buscar com alguém. No caso aqui, ele buscou com a Trex. Ele foi insuficiente. Só os gastos que ele teve com folha de pagamento, ele não arrecadou o valor suficiente para poder pagar a folha. Em detrimento dos demais. Você pega aqui, por exemplo, né, o Flamengo, que tem o melhor número, gastou somente 40% do valor do que ele arrecadou, ele gastou com folha. Total de folha, né? Você pega o Guarani, gastou 72%, né? Então, você vê que os números do Botafogo realmente, né? Como você pode pegar e arrecadar 10 e gastar, né? Gastar 12 só com folha de pagamento, né? No caso aqui, gastou 11. Como é que você pode? Então, de cara, o seu planejamento, como o Daniel falou aqui, tem alguma coisa errada, né? Você deveria gastar, né? Limitar o seu gasto exatamente, né, até onde você vai ter de receita e você vai ter arrecadação. Eu vejo sintomático aí, né, PC, se você me permite, uma Claro. comparação com Ponte Preta e Oeste. Oeste, com todo respeito, uma equipe que não tem estádio próprio, uma equipe que não tem torcedores como o Botafogo tem, receita de sócio, venda, faturamento que poderia ter com marketing, e ele gasta proporcionalmente menos da metade do que o Botafogo gasta com um desempenho equivalente. A própria Ponte Preta, a gente vê também, se a gente for pegar um clube com um estádio próprio, com uma torcida de porte semelhante aí do Botafogo, então olha a diferença de desempenho esportivo em termos de gasto, se você for comparar o Botafogo Futebol Clube com clubes semelhantes. Então, isso revela o quê? Que a gente tem uma boa gestão? Não, muito pelo contrário. Seguindo aqui, bom, Daniel, obrigado pelo seu, né, pelo seu complemento. Aqui também, em relação às despesas administrativas, você vê, né, fora o departamento de futebol, você tem a estrutura administrativa, né, e aí aqui a gente compara quanto que o Botafogo gastou, né, e aí a gente chega no número, né, também que o Botafogo gastou bastante, mais que ele, só o Novo Horizontino que gastou, né, despesa administrativa. Os demais estão muito abaixo do Botafogo. Isso demonstra também que a gestão também não foi boa com relação a isso. Vou seguindo aqui, passar por uma outra. E aí, PC, enquanto você faz a transição aí, eu acho que outra coisa que a gente pode falar é o seguinte: se não existe competência interna suficiente para se efetivar uma boa gestão, que se recorra a fontes externas. E isso, eu não vejo isso
como um problema. Se você pegar os clubes mais bem estruturados do Brasil, eles recorreram a consultorias para ajustar seu processo, seu planejamento financeiro de marketing, seu planejamento estratégico, sua boa governança. Então, é mais barato você, de repente, pagar, sei lá, 100 mil reais para uma BDO, para uma EY, que são especialistas em consultoria do futebol, para readequar a sua gestão, do que você ficar tendo esses prejuízos milionários que não dão retorno ano após ano. Sem dúvida, isso depois a gente vai abordar mais no final da apresentação. Bom, aqui também tem uma análise do EBITDA, né? O EBITDA aí é a geração de caixa do resultado operacional, né? Muito utilizado no meio de negócio, né? Para fazer negócio. E o Botafogo também, você pega aqui, ele tem um número, é o pior número que tem aqui, na verdade, né? Você gerou, na verdade você destruiu o valor, né? O negócio do Botafogo durante o ano de 2019 foi uma destruição total de valor. E comparando com equipes de porte semelhante. Exatamente. Né? Aqui, o lucro operacional nem se fala, o Botafogo teve prejuízo, também vai nessa mesma linha. Nós vamos avançar agora aqui. Agora aqui é o seguinte, nós começamos a comparar o Botafogo com esses 4 clubes que a gente julga que ele tem uma operação semelhante. E eram o que estavam disponíveis. Aqui eu quero fazer uma ressalva, que não necessariamente os números divulgados por cada clube guardam uma homogeneidade na classificação, né, e de receitas e despesas. Então, a gente conseguiu construir aqui, né, fazer o nosso omelete de acordo com os ovos que nós tínhamos aqui, mas acho que de qualquer forma vai servir para a gente ter uma ideia, né, uma comparação do Botafogo com relação a esses outros 4 clubes. Vamos seguir aqui, por exemplo, como é que é a receita bruta de cada um dos clubes? O Guarani faturou no ano 20 milhões e 400, o Paraná 20.200, o Botafogo 16.500, o Novo Horizontino 10,5 e o Oeste 8 milhões e 800, 9 milhões. Aqui, como é que é a receita bruta do Botafogo? A receita bruta do Botafogo, só para vocês terem uma ideia, de 16 milhões, 65% foi cota de participação, né? 14% patrocínio e publicidade, 13% sócio torcedor, receita no estádio e 8% bilheteria. E aí você vê, né? O Paraná, você vê, a maior receita dele disparada, aqui, é o que eu te falei, o dele é direito de transmissão de TV, mas você percebe que ele tem aqui negociação de atleta, né? Aqui já começa a aparecer boa parte, 27% dos 20 milhões que o Paraná gerou, ou seja, né, quase 6 milhões de reais, foi oriundo do quê? De negociação de atletas. Mas aí, diga-se de passagem, desculpe interromper, mais da metade vem de negociação de atleta e sócio torcedor, se a gente for pegar os dois juntos. Exatamente, também sócio torcedor, quer dizer, ele está explorando bem a base e está explorando bem a torcida, né? Então, você vê que os números são interessantes. E aí, PC, talvez uma gestão profissional era isso que a gente esperava. Isso, né? Porque se a gente observa a composição da receita bruta do Botafogo Futebol SA, ela não difere da geração de receita que o Botafogo Futebol Clube tinha. Então esse incremento por meio de sócio torcedor, outra renda, venda de jogador, ele não aconteceu ainda. A gente tem uma estrutura que perpetua aquela que já existia no clube. Exatamente. Aqui, seguindo, o Novo Horizontino também teve uma receita aqui interessante com negociação de atletas, né? Diferentemente também do Botafogo. Aqui talvez tenha sido o próprio Murilo, né? Que o Botafogo comprou deles. O Murilo foi do Oeste? Não, foi do Novo Horizontino, né? O Murilo, né? Acho que era do Novo Horizontino. O Oeste aqui, direito de transmissão de TV, aqui tem um problema de cotas de participação, de classificação. E o Guarani? O Guarani, você vê também, está muito parecido aqui, né? A grande receita dele é só o direito de transmissão de TV. Seguindo, aqui uma outra informação interessante, onde o Botafogo gastou o dinheiro dele, né? Aqui, o total de gastos. Como eu disse ali, o Botafogo arrecadou, né? Ele teve uma receita, né, de 20 milhões e meio e ele gastou teoricamente aqui 26 aqui, né? É o número que se apresenta aqui, sem contar o financeiro e não operacional. Nós gastamos 62%, 16 milhões de reais com atletas e comissão técnica. Gastamos mais 5 milhões com jogos. Aqui entra aluguel do estádio, né, estrutura lá, né, bilheteria, taxas. Aqui, 1,5 milhão com despesa com o pessoal administrativo. É um que chama atenção. Né? Nós gastamos 1,5 milhão de reais com estrutura administrativa.
com folha de pagamento administrativa. E gastamos mais 3 milhões e meio com gastos administrativos. Então você vê, né? A despesa administrativa do Botafogo somou aqui, na verdade, 5 milhões de reais nós gastamos com a parte administrativa. Isso talvez seja novidade. No então Botafogo Futebol Clube, esses gastos eram bem reduzidos. Isso, e a ideia de se aumentar esses gastos era o quê? Que isso potencializasse a geração de receitas, e não foi isso que a gente viu acontecer. E aqui dentro agora, né, como eu falei, o custo com jogos, os 5 milhões que eu comentei, aluguel de estádio, cotas de participação, serviço prestado por terceiros, custo com sócio torcedor, taxas. Então você vê, né, nós gastamos aqui, os 5 milhões foi dessa forma que nós gastamos. Boa parte aqui, 1,5 milhão foi um aluguel de estádio que foi repassado para o Botafogo Futebol Clube. Custo com atletas e comissão técnica, olha aqui, 16 milhões e meio. 6 milhões e meio com salário, 3 milhões e 600 com direito de imagem, férias, 13º 1,5 milhão, prêmios, INSS, alimentação. Então você vê, né? A folha cara, né? Da comissão técnica, né? E por fim aqui a despesa administrativa, os 5 milhões que eu falei, onde nós gastamos, né? Despesa com pessoal 1,5 milhão, serviço terceiro 900, viagens, estadias e assim vai. Outras despesas, aluguéis, então dá um total de 5 milhões e 130 mil reais. Para julgar a gestão é importante a gente ter base de comparação. Então o Fortaleza, ele foi campeão brasileiro da Série B no ano anterior, né, que foi 2018, com um orçamento parecido com o do Botafogo, que ficou em 12º lugar. É isso aí. Agora aqui só para finalizar, e aí a gente... o trabalho do Conselho Fiscal, né, quero agradecer inclusive os demais membros também que me ajudaram no trabalho, lá do Botafogo Futebol Clube, tá? A gente colocou algumas observações que a gente conseguiu capturar aqui numa análise das demonstrações financeiras. Eu vou passar rapidamente. Agora, se você quiser, só pode focar por aqui. O que a gente percebe, né? A gente percebe em vários aspectos muita falta de transparência nas demonstrações financeiras divulgadas. Apesar dela ter sido auditada, né? Ela está faltando transparência. Por exemplo, você pega aqui, né? Tem a nota explicativa que fala de partes relacionadas, ela não divulga o montante que foram pagos de honorários aos administradores. E essa é uma divulgação requerida, né? Você tem uma norma contábil específica, que é o CPC 05, né? E ele fala que você tem que divulgar. E isso nada mais é também que uma regra de transparência. Você deveria divulgar aqui quanto o Botafogo gastou com honorários dos administradores. É um número que nós não temos. E não foi divulgado. Na própria nota explicativa 10 também, que trata de partes relacionadas, fala do acordo de investimento firmado, né, pela SA com a Trex, né, Trex Holding. Mas ele dá uma passada, mas não fala, né, o que foi acordado, né, não fala do que está tratando efetivamente, e sem contar que esse acordo não foi submetido ao Conselho Deliberativo do Botafogo. Ainda nessa parte, na nota 10 de partes relacionadas, ela fala, né, Botafogo, a SA hoje tem uma dívida com a Trex, né, com a Trex Holding, né, basicamente. E lá fala que sobre os saldos incide em encargos financeiros, mas a gente não sabe quantos nós estamos falando de encargos financeiros. Pelo menos nas demonstrações financeiras não são divulgados. Quanto que vai se pagar, né? E esses aportes, inclusive, também não foram submetidos à aprovação dos órgãos diretivos. Como o Daniel comentou, e aí alinhando com as emoções financeiras, ainda com relação a partes relacionadas, lá não fala, né? O Botafogo transferiu, né, direitos de contrato de aluguéis dos bares, né, a Trex Holding, né? Referidos acordos deveriam, né, pelo menos aqui, ser aprovados pelo Botafogo, não foi, e não tem divulgação nenhuma que fala sobre isso também. Então, qualquer pessoa que for fazer uso da demonstração financeira do Botafogo não vai entender, não sabe que parte daquilo, da Arena Lobato, que foi feita, que foi construída, parte da receita não vai ficar com o Botafogo. Isso não está claro, é uma outra forma, é uma outra evidência de falta de transparência. Ainda, tem um aspecto importante no relatório, né, das emoções financeiras do Botafogo, relacionadas ao parecer do auditor. O auditor, ele coloca uma ênfase onde ele suscita dúvidas sobre a continuidade operacional da SA. Né? A SA foi construída há 18 meses, tem uma dívida praticamente de 15 milhões, apurou o prejuízo de 15 milhões, né? E ele coloca dúvidas, ele fala que a continuidade dos negócios depende dos planos da administração, né? E aí ele remete, fala que os planos estão divulgados lá na nota explicativa. E não tem planos,
Não tem plano nas emoções financeiras. Eu deveria falar, quais são os planos? O plano vai ser aporte do investidor? Vai ser o quê? Vai ser, Então ele não está claro também, é um assunto que deveria ter essa informação. Para quem o único documento oficial divulgado, ele deixa claro que se a gestão continuar como está, a SA não vai sobreviver. Então, cadê a gestão efetiva? Cadê o plano para a mudança dessa realidade? Seguindo aqui, aí também fala, né, é um assunto que nós já falamos aqui, né, em relação à escritura pública, né, Constituição do Direito Real de Superfície, esse é o nome realmente, né. A companhia assumiu a obrigação de pagar 120 mil de aluguel mensal do Estado, né, para o Botafogo por tempo indeterminado, sem reajuste, como nós falamos. Aqui, agora é uma parte técnica, né, o Botafogo, já que nós estamos falando de profissionalismo, né, aqui o Botafogo tinha que aplicar uma norma contábil, que é o CPC 06, né, ele tem um contrato, um direito de uso de um contrato de um estádio por tempo determinado, ele tinha que fazer um registro totalmente diferente do que foi feito contabilmente, ele tinha que registrar esse direito, tinha que registrar a obrigação de pagar o aluguel do Botafogo. Isso também não foi feito. Isso aqui, inclusive, provavelmente o auditor deveria ter ressalvado isso. Ainda com relação ao direito de superfície, não tem transparência na divulgação do acordo firmado com o Botafogo. Por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, se você pegar as emoções financeiras do Palmeiras, cara, ele é muito claro com tudo que foi acordado com a W Torre. Você pega lá, está claro lá, quem lê as emoções financeiras do Palmeiras vai entender, né, como se comporta a relação Botafogo e W Torre. Aqui não fala, então não tem, né, não estão divulgado nada como funciona, então também é uma falta de transparência. Seguindo ainda, o intangível, a nota explicativa número 7, aqui também é uma questão técnica, algumas pessoas vão entender, né? O Botafogo foi constituído por 12 milhões do intangível, que o Botafogo Futebol Clube aportou lá na SA, e o investidor botou 8 milhões em dinheiro, né? Esses 12 milhões, contabilmente, você tem que fazer uma avaliação, né? Atribuir, você deveria pelo menos, né? Atribuir, ver se ele está sujeito a uma vida útil, né? Em que período que esse intangível deveria ser amortizado, né? Aqui, no caso, como nós estamos falando de direitos federativos, de marca, né? Isso foi feito um valuation, uma avaliação, isso difícil, provavelmente não seria difícil você atribuir uma vida útil isso, e aí esse valor deveria ser amortizado e deveria estar aumentando o prejuízo do Botafogo, inclusive. Não financeiramente, mas pelo menos de resultado econômico. Um outro item, isso aqui é interessantíssimo, ó. Na nota do intangível também, você vê o Botafogo não está registrando os gastos na formação de atletas e mesmo de atletas já formados, né? O que acontece? O Botafogo tem a base dele lá, ele tem o futebol amador dele, a base dele, que são, né, a partir da categoria sub-15, ela é explorada pela SA. E como funciona? Todo clube de futebol, que é uma norma contábil específica, ele tem que identificar quanto que ele gasta, né, com formação de atleta, e isso deveria ser ativado, deveria ser levado para o intangível, que é um direito. Se esses atletas, né, se esses garotos virarem profissionais, o Botafogo definir, isso aqui vai virar, né, uma fonte de recursos, de venda, ou ele vai, né, desempenhar, jogar futebol no próprio clube, então deveria estar sendo registrado um ativo, né, um direito desses valores. Isso aqui não foi feito, em detrimento de todos os outros clubes que fazem isso, o Botafogo não fez isso, né, e isso inclusive transforma o resultado pior, né, talvez, não sei quanto se gastou, deveria sair lá do resultado, deveria ser ativado. É um outro aspecto que não está correto nas demonstrações. Ainda no intangível, não, aqui nós falamos que não está sendo amortizado. Uma outra coisa, o Botafogo também, em detrimento dos outros balanços que nós vimos dos clubes aqui, das demonstrações financeiras, é o único clube que não divulgou lá os valores, né, do exercício relacionados a direitos federativos de atletas profissionais contratados. Todo mundo divulga quais foram os atletas que você contratou, por quanto você contratou, por qual período, quanto foi de luva e como você vai amortizar isso. Normalmente você amortiza pelo prazo do contrato. O Botafogo só divulgou que em 31 de dezembro só tem o direito do Murilo. Muito estranho, você tem um jogador, né? E ele não divulgou essas demonstrações, todo mundo divulga. Se você pegar as demonstrações financeiras do Palmeiras, do Flamengo, você vai ver, esses grandes jogadores conhecidos na mídia estão lá, constam lá, inclusive, né?
questão aqui. O PCC, você me permite um adendo aí, enquanto vai arrumando a próxima fala, é o seguinte. Por causa dessas perdas de acordos que o Botafogo teve, desculpa, está sendo colocado para a coletividade que está sendo estudado, negociado, um acordo entre Botafogo Futebol Clube e Trex, para que a Trex assuma esse endividamento do Botafogo. Veja bem, eu não sou de antemão contra nenhum acordo, e eu acho que tudo que seja satisfatório para todos os envolvidos deve ser analisado, deve ser votado e aprovado, se for o caso. Tá? Só que o que eu vejo, o Botafogo abriria mão de receitas, abriria mão de ações por aquilo que está sendo falado, que são as condições desse acordo ser proposto. Só que aí eu deixo uma pergunta. Se aquilo que foi estabelecido no MOU, que previa que os repasses seriam suficientes para o Botafogo arcar com todas as suas dívidas cíveis, trabalhistas e tributárias, não haveria perda de negócio, não haveria perda de parcelamento, não haveria parcelamento, e nós não deveríamos nem precisar discutir um novo acordo para pagamento de dívidas envolvendo mais perda de ativos por parte do Botafogo Futebol Clube. Então, eu não sou contra, mas um acordo de dívida, ele precisa rever o MOU, aliás, ele precisa rever o acordo de investimento, ele precisa rever o direito de uso de superfície, se não for renegociado, que haja pelo menos uma compensação por esses acordos que acabaram sendo ruins para o Botafogo Futebol Clube e que se volte aquilo que foi aprovado e que foi proposto pelo MOU. Então, de novo, ninguém é irresponsável a ponto de ser contra um novo acordo, mas se aquilo que foi cumprido, aliás, se aquilo que foi aprovado tivesse existindo, a gente não estaria nessa realidade. E um novo acordo precisa rever esses problemas que ocorreram no passado e que não respeitaram os órgãos e as instâncias do Botafogo Futebol Clube. Talvez aí, Daniel, inclusive, fora o acordo de investimento que você mencionou e o próprio contrato de direito de superfície, eu colocaria ainda também, que talvez deveria ser revisto, que lá no momento do fechamento da parceria, talvez passaram-se algumas cláusulas, né, de acordos que foram feitos entre o Botafogo Futebol Clube e o investidor, que talvez também tenha que ser revisto. Eu particularmente acho, pelo menos em relação à questão de autorizações de assinaturas, por exemplo, de transações financeiras, né, eu acho que deveria ter uma trava também para o Botafogo, juntamente com o investidor que está tendo essa responsabilidade, com relação a você poder vetar, né, alguns conselheiros, isso tem travado muito, né, o conselho de administração, então talvez alguns pontos lá talvez mereçam também ser avaliados. Eu vou terminar rapidamente aqui, já estamos no final. Só para, assim, né, as demonstrações financeiras de 2018, até hoje, eu já comentei, mas só sendo repetitivo, ela também não foi aprovada por nenhum órgão. Tem que ser aprovada, né? Ela foi uma demonstração financeira que teve uma ressalva do auditor e tal, e aqui a gente não encontrou evidência de aprovação. Um outro aspecto importante aqui, as demonstrações financeiras de uma forma geral, né, ela não deixa claro, né, como que ficou a questão do direito de uso, né, lá do estádio. Eu acho que não está claro, como eu disse, se você pegar o Palmeiras, ele divulga. Aqui não está claro, falta muita informação, ninguém sabe como funcionou, ficou de fato. E aqui o que fica mais pesado é que isso não foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, como nós já falamos, né. Uma outra coisa que chamou atenção, né, uma outra análise que chamou atenção nas demonstrações é que a gente não consegue identificar nada com relação aos shows que foram realizados. Nós tivemos alguns shows no ano 2019, né, do ABA, do Project Society, do WU, você não vê em lugar nenhum, né, nem falando de resultado, despesa, receita, simplesmente não aparece. Né? A informação extraoficial é que ambos os shows deram prejuízo, mas a gente não sabe de que forma isso foi contabilizado. Não, inclusive, então, a gente deixa de cumprir uma nova, né, com uma nova exigência da norma contábil específica para clubes de futebol, que ele fala o seguinte: você tem que apresentar, e todo mundo tem feito isso, né, de forma
segregar o teu resultado do negócio futebol com outras atividades. Então aqui deveria estar sendo divulgado, se é a exploração do Estado, deveria estar sendo divulgado, inclusive para a gente ter essa informação. Isso não tem. Uma outra, que também as emoções financeiras não falam, né? Em nenhum momento, quanto foi recebido, como é que foi a negociação com a Eurobike. Quer dizer, a Arena leva o nome da Eurobike, e não tem nada lá, né? Teve algum pagamento, vai ter algum. Em nenhum momento isso não está claro, ninguém consegue identificar isso nas demonstrações. Agora, para finalizar mesmo, uma outra coisa que chama atenção, não sei, né, se a SA está contratando seguro, por exemplo, para o estádio, né, os atletas, né, as emoções financeiras não falam nada. Aí, por fim, só para concluir essa análise, o que a gente percebe? Né? Olha, em 18 meses de Botafogo SA, se você juntar o prejuízo de 2018 com o prejuízo de 2019, nós apuramos 15.587.000 reais de prejuízo nesse período. E aí, você pega aí, esses 15 milhões que foram apurados, mais os investimentos que foram feitos lá na Arena Eurobike, isso aumentou, cara, está muito claro que aumentou de forma relevante o endividamento da SA. Né? Uma conta simples, só para vocês entenderem, é o seguinte. No balanço do Botafogo, consta aqui que o Botafogo só gastou 8 milhões de reais com a Arena. Você está falando que gastou 23, então é 15 milhões, deve ter sido lá pela Trex lá. No Botafogo só tem registrado 8 milhões de gastos com a Arena. Então vamos fazer a seguinte conta. Os 8 milhões que o Adalberto aportou de recursos para o Botafogo, né, para ser acionista do Botafogo, ele pegou e foi utilizado para construção da Arena Eurobike, na parte que coube ao Botafogo. Falar, foi para isso? Foi. Essa talvez deveria ser prioridade? Eu acredito que não, mas é o que foi feito. Resumidamente foi feito isso aí. E aí, tá bom, mas aí então você pegou 8 milhões e gastou lá. E aí, nós arrecadamos 20, né, com receitas, com tudo mais, e gastamos 35. Aí apuramos um prejuízo de 15. Como pode a gente conseguir fazer isso? Aí foi o seguinte, esses 15 milhões de prejuízo, a Trex aportou dinheiro e emprestou dinheiro para a SA. Então, por isso que o endividamento do Botafogo aumentou. Então, resumindo, 8 milhões do aporte foi para a construção do estádio, na parte que coube a SA, e 15 milhões de prejuízo, até então foi assumido, por enquanto, pela Trex, pela parte relacionada. Então, que nada aprovado pelas instâncias do Botafogo compreendia esses aportes extras e esse endividamento, diga-se de passagem. Né? O Vinícius aí, que gentilmente está cuidando dessa nossa transmissão, ele passou aqui uma pergunta, que quem fez foi o Igor Abreu do A Cidade. Né? Agradeço, viu, Igor? A atenção e a pergunta. Qual que é ela? Há alguns dias, uma auditoria apontou que a dívida do clube triplicou após a parceria com a SA. O déficit atualmente estaria na casa dos 45 milhões. Aí eu vou fazer uma pequena correção. Não é a dívida do clube que triplicou. Isso aí é um exercício que a gente fez de análise de que a dívida do grupo Botafogo Futebol Clube Botafogo SA teria triplicado nesse período, a dívida total, não é a dívida nem de um nem de outro ente isoladamente aí, tá? Só que aí vem o mais importante, quais as propostas do grupo de vocês para tentar diminuir esse prejuízo ou ainda evitar que ele cresça ainda mais? Pois é, né? Eu acho que uma coisa que ficou óbvia por tudo que o PC mostrou aqui é que não houve uma boa gestão do futebol, a gente mostrou isso com dados, tá? Então, com certeza, um dos caminhos é você ter uma melhora efetiva da gestão do departamento de futebol, tá? Que você tenha monitoramento, indicadores, que você tenha uma comissão que cuide disso efetivamente conjunto e não igual foi exposto na imprensa, né? Que uma pessoa indicou 1 ou 2 jogadores, outra indicou 1 ou 2, outra 3 ou 4 e assim se montou um elenco. Remonte o time, né? Na verdade, você teve que ter várias despesas, né, do primeiro elenco e depois contratar novos. Então você tem custos não é dessa forma que se monta, tá? E aí a gente teve exemplos de Oeste, Novo Horizontino, que tiveram gastos menores e um desempenho bem melhor que o nosso, tá? Então, uma reformulação do departamento de futebol, com normas, com objetivos, com regulamentos bem definidos, com orçamento e que exista efetivamente uma gestão no departamento de futebol.
Outra coisa que a gente poderia colocar, depois o PC faz as contribuições também, é uma efetiva geração de renda extra futebol, que é o que foi colocado inicialmente como um dos pilares do negócio. A gente sabe que teria o quê? Diversos shows ocorrendo agora, que a questão do Covid atrapalhou bastante, mas a gente precisa que esses ganhos de marketing e esses ganhos fora a atividade direta do futebol, que é fora cotas de TV, que esses ganhos realmente venham a aumentar. E fiquem no Botafogo. E fiquem no Botafogo. E fiquem na SA. E fiquem no Botafogo, porque aqueles mais certos até agora não ficaram no Botafogo e na SA. Porque aí, Daniel, desculpa te interromper, talvez nós vamos sair um pouquinho dos dados concretos e vamos entrar um pouco no achismo, mas é importante, porque o que se ouve aí, pelo menos se fala, né, no meio, é que os shows foram totalmente terceirizados, né? A SA vai ficar, obviamente, com uma participação, faz sentido isso, obviamente, né? Não é o negócio, não é o business da SA fazer show, né? Promover show. Mas, obviamente, precisam ver quanto vai ficar efetivamente disso, né? Pelo uso de exploração do estádio, da arena, quanto efetivamente vai ficar para a SA, né? Precisam ver se não vai ter nenhuma, né? Porque o mero aluguel, ele vira em algo em torno de 100 mil reais pelas informações que a gente tem, né? Então, para cobrir esses déficits aí, fazendo uma conta rápida, a gente precisaria, se continuar nesse patamar, em torno de 150 shows por ano para cobrir esse prejuízo. Então, é inviável. E aí a gente entra em outra seara, uma revisão dessa estrutura administrativa, porque é uma estrutura que está cara e não está gerando resultado ainda. Aí, pela falta de dados, a gente não tem como esmiuçar isso, mas com certeza é algo que merece uma revisão, né? E aí tem muita gente fazendo pergunta assim, né? E agora? Qual o fim disso? O que vai acontecer, né, com o Botafogo Futebol S.A.? E para responder, acho que essa pergunta, eu falo um pouco aquilo que a gente espera, né? Então, eu acho que já dando início a um fechamento aqui da nossa fala, né, o que a gente espera? Que o negócio efetivamente entre nos trilhos daquilo que foi inicialmente proposto. Então a gente quer uma efetiva transparência dos negócios da gestão da SA. A gente quer uma profissionalização, e uma profissionalização não apenas remunerando funcionários. A gente quer uma profissionalização no sentido de melhora da gestão, que essa gestão traga bons resultados para o negócio como um todo. E isso a gente não viu até agora. A gente quer uma melhor prestação de contas, e para prestar contas a gente precisa de planejamento, né? A gente precisa de transparência. Então, cadê o planejamento do que vai acontecer nesse ano e no ano que vem? Qual objetivo foi atingido? Se não foi atingido, por que ele não foi? A gente precisa de compliance, que é o respeito às normas aí, que a gente está vendo que muito do que foi colocado no papel, que foi aprovado pelo Botafogo Futebol Clube e que consta nos estatutos, não está sendo colocado em prática. Então as próprias normas internas aí não estão sendo respeitadas. A gente quer um tratamento justo das partes interessadas, tá? O que é isso? A gente quer que a torcida, que o conselho deliberativo, que os sócios, que a diretoria e os órgãos dos poderes do Botafogo recebam a devida satisfação e possam ter acesso àquelas informações que são relevantes e interessantes para ele, tá? Então, resumindo, né, a gente não quer o mal, a gente não quer o fim do negócio, a gente não está fazendo críticas meramente destrutivas. O que a gente quer? Uma correção dos rumos para que a SA venha a se tornar uma referência na gestão do futebol brasileiro, para que a SA seja um modelo de negócio, um modelo de administração. Porque o que a gente está observando hoje é o quê? É uma mera sequência dos vícios que sempre existiram no mercado do futebol, mas sob uma nova roupagem que pode ter consequências piores para o negócio devido ao formato. Então, hoje vai ter uma reunião do Conselho de Administração. O que a gente espera? Olha, vamos estabelecer um prazo para que a gente tenha um planejamento estratégico.
vamos discutir o orçamento desse ano, vamos, a partir desse planejamento estratégico, fazer um planejamento por área, um planejamento financeiro, um planejamento de marketing, um planejamento de futebol. Quais as medidas? A própria auditoria falou isso. A empresa precisa de um plano para que ela não venha a acabar, para que ela sobreviva. Então, como vai sair esse plano? Ele já existe, ele não existe? Quando ele vai vir? Como ele vai ser? E se não há condições de se gerar essas respostas, se não há essa competência técnica internamente, que se busque frente a quem tem competência, quem tem condições de ajudar, por exemplo, com consultorias no mercado, para que essa situação ruim não perdure, uma vez que ela não é interessante para ninguém. Ela não é interessante pessoalmente para nenhum dos envolvidos, não é interessante para o clube, para a SA e não é interessante para trás. Bom, acho que complementando também, né? Também seguindo aí o desfecho, que acho que já está dando, né, prazo aí. Estamos 1h30 já. Como o Daniel comentou, eu acho que nós podemos deixar claro que nós acreditamos na parceria. Eu acho que a parceria, ela foi feita, ela foi bem discutida, ela foi bem conduzida na época, mas aí depois ela desviou um pouquinho dos interesses que ela tinha, né, de fato. O interesse, a gente já deixou claro aqui, era ter uma operação, um negócio de futebol profissionalizado que deixasse recursos para os dois lados, né, e sucesso para ambas as partes. O investidor, né, provesse de recursos que ele investiu e o Botafogo Futebol Clube aí tivesse sucesso no meio futebolístico. Mas a gente não aconteceu. Então eu acredito na parceria, mas eu acho que ela tem que ser ajustada. Como o Daniel falou, né, eu acho que, sobretudo, ela tem que ser ajustada em alguns documentos que foram assinados. Né? Por exemplo, o contrato de lei de uso tem que ser visto, o acordo de investimento tem que ser visto. As obrigações societárias, né, têm que ser cumpridas pela SA. A gente percebe que o que não está sendo cumprido, né? Não estão ocorrendo as reuniões que deveriam ocorrer, né, da forma que deveriam ocorrer. Elas deveriam, por exemplo, o Conselho de Administração tem tomado decisões que ele não tem direito, ou ele não tem poder para tal. Por exemplo, recentemente, o Conselho de Administração aprovou que o Botafogo SA seria representado, né, na Federação Paulista de Futebol ou na CBF por qualquer outro diretor que não seja o presidente. Isso, ele não teria poder para fazer isso. Por quê? Porque isso é estatutário. O estatuto fala que quem representa a SA é o seu diretor-presidente. Nessas entidades é o diretor-presidente. Então você vê, o Conselho de Administração foi lá, tomou uma decisão que não cabia a ele, uma decisão que ela pode e deve ser revertida. Uma outra questão que foi, que eu acho que a gente deveria muito levar em consideração também, que o Conselho tomou decisão sem ter essa autorização, está relacionada ao mandato tampão que criaram agora, o doutor Hermenegildo assumindo lá. Eu quero deixar claro, pelo menos na minha opinião, e várias outras pessoas que participam do grupo comigo aqui, nós somos contrários a isso. Nós somos da opinião que as pessoas indicadas para representar o Botafogo na SA têm que obrigatoriamente serem aprovadas pelos seus órgãos, né, de diretivos do Botafogo Futebol Clube. Tem que ser aprovado. Conselho Fiscal, se for aplicável, Conselho de Ética e principalmente no Conselho Deliberativo. E aí, como o Estatuto prevê um mandato de 3 anos, o Estatuto da SA não fala em mandato tampão. Criaram o mandato tampão de forma irregular. Ele está irregular. É algo também que vai poder ser questionado futuramente. Por fim, eu quero deixar, então, quer dizer, que nós acreditamos. Eu acho que tem que ser revisto. Eu acho que o investidor, se estiver bem intencionado realmente, a gente deveria partir por uma discussão franca, clara, né, de uma forma realmente que a gente colocasse os objetivos, né, dos dois lados. Isso, com objetivos, com dados, que eles fossem cumpridos. Eu acho que tem que ter uma boa vontade. Por fim, eu quero deixar uma mensagem aqui, a nossa, né, toda a nossa grande torcida de Ribeirão Preto, do Botafogo. Eu quero dizer o seguinte, e a vocês cabe o seguinte: o que foi feito, o acordo que foi feito, foi bem elaborado. O problema nosso do Botafogo Futebol Clube, que é o que nos interessa, é que nós, teoricamente, fomos traídos por pessoas que estão nos representando na SA. Agora, eu vou ser sincero, nós estamos sendo traídos. As pessoas que representam o Botafogo Futebol Clube na SA não estão respeitando e não estão, né, atuando para preservar os direitos e o lado financeiro do Botafogo Futebol Clube. Haja vista, né, que
pessoas assinaram contratos, né, que foram totalmente prejudiciais ao Botafogo. Hoje nós sabemos, por exemplo, que tem pessoas lá que se acham no direito de indicar conselheiros fiscais, acham no direito de indicar todos os conselheiros da administração. Esse cargo não é dele, gente. Ele está lá, na verdade, tem que passar todas essas indicações, tem que passar pelo conselho deliberativo do Botafogo Futebol Clube. As pessoas, ainda que foram intimadas, se recusaram a assinar uma intimação. O conselho deliberativo comunicou a elas que elas não deveriam e não tinham o poder de indicar essas indicações, deveriam passar pelo conselho deliberativo. Elas simplesmente passaram por cima de tudo isso. Então, ao torcedor, eu acho que fica essa pequena questão aí. Cobre essas pessoas, esses representantes do Botafogo que estão lá, que estão votando, né, numa reunião do Conselho de Administração, votam a favor do investidor, em detrimento dos interesses do Botafogo. Então, eu acho que é isso. A hora que nós colocarmos lá um presidente, que realmente, presidente da SA, que represente os direitos do Botafogo, a hora que nós colocarmos lá 4 conselheiros de administração que representam os nossos direitos, nós vamos conseguir fazer realmente, fazer prevalecer pelo menos o lado igualitário que nós deveríamos ter nessa parceria que foi firmada com o investidor. Então, da minha parte é isso. Quero agradecer a todos aí pela paciência, pelo tempo. E vamos lá, né? E Botafogo sempre, né? Patrimônio de Ribeirão. Como última mensagem, eu não vejo interesse do parceiro, do investidor, como divergente do Botafogo Futebol Clube e do Botafogo Futebol SA. Não. O que a gente quer é que todos ganhem. O que a gente quer é um efetivo alinhamento das ações e dos interesses para que o negócio seja satisfatório para todo mundo. Então, eu acho que isso é importante ficar claro. E que aqueles que estão na SA, em qualquer órgão, eles não estão se representando apenas, eles estão representando o Conselho do Botafogo. E aí a gente vai abrindo os sócios do Botafogo e os torcedores do Botafogo e todos aqueles que têm algum tipo de interesse no sucesso do clube, tá? E aí, eu acho também importante citar isso como mensagem final, que é assim, aquela pessoa que está com você e que tudo que você faz ela fala, é isso mesmo, tá certo, estou com você, e que só concorda com você, esse não é o seu verdadeiro amigo. Essa pessoa não está te ajudando. Aquela pessoa que é o verdadeiro amigo, que é a verdadeira pessoa que está ajudando, na hora que você está certo, ela te apoia, ela está do seu lado. E na hora que você está errado, ela é a primeira a apontar erros e apontar possibilidades de correção. Então, nosso objetivo aqui é esse. E para toda a coletividade do Botafogo, o Botafogo é a gente, então nunca desistam do Botafogo e continuem acompanhando, porque quanto mais democracia, quanto mais gente por dentro de tudo que está acontecendo, maior a chance da gente corrigir os rumos e da gente ter sucesso. Ok? Então, boa tarde a todos, muito obrigado, fiquem com Deus. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado.